trazendo mais uma aula prática para vocês. O tema de hoje, escolhido pelos alunos, foi contestação na sede de juizado especial civil. Então, vamos compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Está aparecendo aí a tela compartilhada? Deixa eu botar aqui. Sim, está aparecendo. Tá, né? Então, vamos lá. Vamos iniciar, então. Inicialmente, passar pelos artigos que vamos falar sobre contestação. É claro que não entramos muito na parte teórica, nós apenas expomos os artigos para que vocês saibam onde localizar ele na própria legislação e depois partimos diretamente para análise de peças, para a parte prática do que você tem que fazer na elaboração dessa peça para a defesa do seu cliente. Bom, vamos lá. Contestação, previsão na Lei 9.099 está nos artigos 39 e 31. É claro que aplica aí o CDC de forma subsidiária, até porque a própria lei é muito limitada para falar sobre contestação. Eu coloco aqui os artigos para ficar gravado na aula, para vocês terem ciência, mas eu resumi eles em tópico. O artigo 30, o que ele resume? Que a contestação ela pode ser feita de forma oral ou escrita. É claro que, na prática, ela é muito feita mais da forma escrita, já apresentada, mas nada impede que ela possa ser feita na forma oral. Não é usual, mas há possibilidade na legislação quanto a isso. Conterá toda a matéria de defesa que você vai estar apresentando em face ao seu cliente em relação à inicial que foi apresentada, exceto a arguição de suspeição ou impedimento do juízo, que se procederá de forma de legislação em vigor. E aí é que remete para o CPC. É claro que a gente não vai poder entrar em todas essas esferas, porque aqui já gera um processo por dependência, mas a gente não deixa de citar porque está com previsão no artigo 30. Já o artigo 31, ele diz que não se admite reconvenção no juizado, por isso que eu falo da limitação do juizado, para se discutir alguns temas. E aí diz que é lícito ao réu, na contestação, formular pedidos a seu favor, nos limites do artigo 3º da lei, desde que fundado nos mesmos fatos constituídos no objeto da controvérsia. Então, aqui fala da possibilidade daquele pedido, né, que seria o pedido contraposto, mas dentro de uma limitação do que foi discutido na inicial. Por isso que aqui não admite a reconvenção em si, na lei, em sede de juizado. E aí, aqui a gente já parte inicialmente para o CPC, porque nós trabalhamos com as preliminares. É muito importante, antes mesmo de entrar para o mérito, que é o que vai ser discutido no processo, que é objeto da discussão, é que você analise as preliminares, se a peça inicial tem alguma preliminar dessa aqui que você vai discutir e vai arguir em sede de preliminar, que é o que a gente vai mostrar isso em peça, que é a inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade, falta de caução, indevida concessão da gratuidade de justiça. Tem previsão no CPC, lembrando que a concessão de gratuidade de justiça, no primeiro momento, não é discutido em sede de juizado, porque primeira fase sempre tem a gratuidade, a não ser que ocorra uma falta de uma audiência injustificada e que hoje os juízes estão penalizando a parte que falta sem justificar. Fora isso, você só tem que comprovar a gratuidade em fase recursal, onde você vai interpor o recurso para defender o seu cliente. E aí, vamos lá. E aqui eu faço uma citação. Ô, Léo, você quer fazer um comentário sobre essas partes do slide ou você prefere só apresentar a peça? Então, a título de esclarecimento, eu acho que o interessante aqui é a gente observar quando da apresentação de uma peça de contestação, primeiro, né, o ônus da impugnação específica, né, que certamente tem que ser observado aí, né, ou seja, cabe ao réu, né, conforme delimitado lá no Código de Processo Civil, alegar todas as matérias, né, impugnar todas as matérias que efetivamente foram contempladas ali naquela petição inicial pela parte autora. Logo, nós temos sempre que ter muita atenção quanto ao tipo de defesa que vai ser apresentada, né? Porque você tem aí, voltando a dizer o que nós já abordamos em outras aulas, você tem a possibilidade de apresentar uma defesa de mérito
direta e indireta, né? Então, assim, se você vai alegar um fato modificativo, extintivo, ou evidentemente modificativo, extintivo, e agora me fugiu outra palavra, ou, enfim, que venha a fulminar aí a apresentação da inicial do autor, você tem sempre que se pautar e, se possível, pensar em todas as alegações que venham a enfrentar aqueles argumentos aduzidos na inicial. Claro que sempre buscando aí, dentro da esfera de possibilidade, né, e viabilidade jurídica, desconstruir aqueles argumentos com a base legal. Então, por isso que eu estou trazendo esses argumentos, né? E, enfim, esses argumentos não, ressaltando, né, o que a doutora Evelyn também já esclareceu aqui. E eu acho que, para o momento, Evelyn, realmente o que teria a ressaltar é a questão atrelada ao ônus da impugnação específica, né? E, enfim, esses pontos que eu elucidei quanto à defesa de mérito direta e indireta, que quando a pessoa estiver redigindo, ela tem que se atentar. Exatamente. Então, eu vou dar seguimento aqui nessa parte do slide, aí depois você volta com a peça? Fechado. Fechado, então tá. E aí, inexistência ou nulidade de citação. Você vai informar isso no processo, é quando não ocorreu a citação de forma devida do réu. Para a validação, o processo é indispensável a citação do réu ou do executado. E aí, aquela outro artigo que fala que o comparecimento espontâneo do réu é dada como citada, e a citação se torna válida. Então, assim, são pontos que eu não deixei de citar, porque tem previsão legal e são discussões que são apresentadas na contestação, se houve ou não houve a citação. É claro que se ele se manifesta sem uma citação válida, acaba sendo validada essa citação, conforme artigo 239, aí, parágrafo 1º. A gente vai ver um caso que se amolda exatamente aquilo ali. Exatamente. Por isso que eu gosto de citar os artigos, porque depois nós apresentamos a prática e vocês veem, não, poxa, isso está ali naquele artigo tal. Importante, nós não se prendemos muito na parte do artigo, até porque isso é parte doutrinário e isso é aprendido na faculdade, nos cursos, então a gente gosta de fazer um link com o artigo e a prática, que eu acho que isso que faz o diferencial, é o link de apresentação entre artigo e a prática de como apresentar isso numa peça. E aí a questão da incompetência absoluta ou relativa, aqui nós fazemos a explicação de uma forma bem sucinta e resumida de uma para outra, né? Uma traz o vício muito grave para o processo, que é absoluta, não muda, acontece quando em razão na matéria, em razão da pessoa, pelo critério funcional, pode ser alegada a qualquer tempo, por qualquer uma das partes em grau de jurisdição, absoluta. E a relativa é estabelecida em razão do valor ou do território, busca preservar o interesse das partes. Assim, não pode ser pronunciada de ofício pelo magistrado, devendo ser pronunciada pelo réu, que pode acabar sendo validada caso não haja a manifestação aí da parte com interesse de uma incompetência relativa. Já absoluta não, pode ser feita em qualquer fase processual, né? E aí, vamos lá. A incompetência do juízo no CPC sofreu importantes mudanças, principalmente no tocante da forma da matéria. E eu boto aqui essa questão aqui, porque é aquela questão que você tem que distribuir por dependência no prazo de 15 dias, se for fazer alegação de impedimento e suspeição. Então, não deixe de citar isso, porque isso houve uma mudança com o código, com o CPC, e aí você tem que fazer esse requerimento de uma forma preliminar, mas não vem vinculado ao processo, e se você distribui por dependência ao processo. E aqui a incorreção do valor da causa é quando você não concorda com o valor que foi atribuído na causa pelo autor, você vai fazer uma impugnação com uma preliminar, impugnando esse ponto e apontando. Também não pode fazer uma impugnação genérica, dizendo que não concorda, mas não apontando o valor que você tem de devido. É muito importante você mostrar isso para o juízo, porque se faz uma alegação sem uma prova ou uma contraprova em relação ao que você está alegando, não vai ser acolhida aí essa sua preliminar de incorreção do valor da causa. Inépcia da inicial, Léo falou que até tem modelo já falando sobre isso, tem previsão no artigo 330, e aí ela pode ser inepta, e considerando a inepta por falta de pedido ou causa de pedido foi indeterminado, narração dos fatos não decorrer com o fato em si, com a lógica do processo, e quando tiver pedidos incompatíveis entre si, e aí são casos da inépcia da inicial. Perempção e litispendência são outros casos que vocês podem alegar. Perempção decorre da inércia do autor, que motivou o processo ser extido por 3 vezes, e litispendência quando tem repetição de ação que está em curso,
coisa julgada é quando já teve um processo que discutiu sobre a matéria, com os mesmos pontos, os mesmos tópicos, as mesmas causas de pedir, e houve trânsito e julgado, não acabando uma nova discussão sobre o tema. E conexão é reconhecida quando duas ou mais ações têm o mesmo pedido ou causa de pedir, né? Não se falando de partes, mas tem a previsão aqui, reputa-se duas ações conexas, ações quando lhes são comuns o pedido e a causa de pedir. Nós citamos isso aqui é doutrinário, mas a gente não deixa de citar, porque na peça nós vamos apresentar alguns tópicos de como ela tem que ser abordada. Conversão e arbitragem é algo quando você tem um contrato que tem a previsão que vai ser resolvido em arbitragem, então é um tópico que você pode discutir em sede de preliminar, tá bom? E a questão da prescrição e decadência. Eu vejo alguns advogados apresentar prescrição e decadência em preliminar, e aí é que eu explico que eles são preliminares de mérito. E aí você tem que separar preliminares de mérito, prescrição e decadência. E aí aqui eu fiz um tópico explicando a diferença das preliminares e as preliminares de mérito. As preliminares são aquelas que implicarão na extinção do processo sem a resolução do mérito. Já as preliminares de mérito, que entra a prescrição e a decadência, haverá a extinção com os pedidos que foram feitas na petição com a resolução do mérito. Então, aqui eu gosto de fazer isso para que a gente possa ir para a peça e saber onde posicionar cada tópico que será discutido no processo. Artigo 335 fala do prazo para apresentação da contestação. E aí, o que eu falo aqui, só uma ressalva. Juizado, a contestação, em regra, ela deve ser juntada até a data da audiência de conciliação. E aí, uma exceção com a pandemia, que os juízes eles estão despachando no sentido que as partes apresentem manifestação, contando da juntada do mandado. Já tive processos que os juízes desjuizados procederam dessa forma. Contudo, como hoje já retornaram as audiências virtuais, então vai acabar retornando o procedimento anterior. O processo foi distribuído, vai ser marcada a audiência, a empresa vai ser notificada, ou o réu que você esteja representando, e aí na data daquela audiência virtual, você vai ter que apresentar a contestação no processo. Mas já vi juizados proceder dessa outra forma que eu informei em razão da pandemia, porque não estava marcando as audiências de conciliação. E agora vamos para as peças, Léo. Eu abri aqui a minha. Quer que eu fale primeiro da minha? Você prefere que eu faça a minha ou a sua? Isso que eu ia falar. Quer falar a sua? Pode ser. Então, deixa eu fechar aqui a tela. Você trouxe então, aí atrelado a essas preliminares, né? Eu vou tentar trazer a abordagem delas. Tá. E aí, acho que essa parte do mérito, eu dei uma adiantada lá quando você estava... E acho que é interessante. Ponto que acho que é válido, eu acho que não falamos, antes de adentrar nessa parte, é interessante saltar. Quando a gente está falando aqui de juizado, o prazo para apresentação de contestação vai observar o enunciado 10 do FONAGE. É sempre muito importante, a gente fala em todas as aulas, né? Leiam os enunciados do FONAGE. É muito relevante, né? Enfim. Eu até esqueci de colocar no slide. Sim, eu sempre coloco e dessa vez eu não coloquei. É súmula, né, no juizado. A realidade é essa, né? Se tem, vai ser aplicado no... E o prazo, né? Então, é regulado por esse enunciado do FONAGE, tá? Então, consequentemente, o prazo é até a data da realização da audiência de instrução e julgamento. E aí, se você falar assim, como é o caso do DF, né, agora, por exemplo, Léo, mas só foi marcada a audiência de conciliação. E aí, depois vai acontecer a instrução de julgamento. Apresento depois, cara, eu não arriscaria. Tem vezes que a instrução de julgamento não acontece. Apesar de que depois da audiência, efetivamente, depois da audiência de conciliação, quando você vai efetivamente apresentar uma manifestação, ele já oportuniza um prazo. Só que aquilo ali é um prazo ínfimo, são 2 dias, a gente estava até falando disso agora, que não tem previsão na 9.099. Aqui no DF é assim, são 2 dias, depois 3 dias para o autor, depois mais 2 dias para o réu e acabou. E vem sentença. Nessa época tem sido assim. E no Rio, a gente estava até falando, tem sido da mesma forma, parece, né, Evelyn?
não tem ocorrido efetivamente instrução de julgamento e eles estão dando, às vezes, 48 horas para apresentar a réplica. Esse prazo, ele não está na 9.099 e nem no CPC. Exatamente. A aplicação deveria ser subsidiária. Exatamente. Mas assim, não é. Né? Infelizmente, isso daí é uma questão que vem sendo regulada de outra maneira. Então, se nós estivéssemos falando de vara civil, o prazo vai observar as hipóteses que a doutora Evelyn não chegou a gente chegou a ventilar, eu acho que não, né? Que é vara civil. Aí seriam as hipóteses lá, efetivamente, que vem, olha, da data da juntada do AR ou da data da juntada do mandado pelo oficial de justiça no processo. Então, os prazos, eles são distintos. É bom sempre ressaltar, senão você acaba indo para a audiência, perde o prazo de contestação e depois, enfim, a oportunidade realmente vai ter precluído, né? A preclusão temporal. Então, agora adentrando aqui em uma das minhas contestações, vou começar a compartilhar a tela. A doutora tinha abordado. Bom, essa primeira contestação aqui, tá? Com base lá no 335, inciso 1, eu abordo sempre a questão atinente à tempestividade, né? Avançamos aí para o benefício da gratuidade de justiça. Nesse caso daqui é uma contestação que foi apresentada em vara civil, por isso que foi formulado esse pedido. Tá? Obviamente, se fosse em juizado, não se justificaria ou se justificaria já pensando num eventual recurso nominado, né? Até porque o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer momento. E no momento posterior, eu tenho aqui a inépcia da petição inicial. E aí, na inépcia, como a doutora Evelyn já trouxe, né? Você tem lá as hipóteses que a caracterizam, né? O 337, inciso 4, aborda especificamente do nosso Código de Processo Civil isso, e aí a gente trouxe aqui uma justificativa, né? Quanto à questão atrelada à instrumentalização desse processo, né? Ou seja, você não tem como se defender quando a instrumentalização ela não é bem posta pela parte autora, o que vem a incorrer o quê? Em uma eventual afronta ao contrato e ampla defesa que estão aí, como a gente botou, intrínsecos ao devido processo legal. Então, em virtude disso, né, nós trouxemos aqui esse tipo de alegação de inépcia, e aí destrinchamos muito bem, né, o 330, ele aborda quando é que a petição inicial vai ser indeferida, inclusive, lembrem-se, né, inépcia é a hipótese de indeferimento da petição inicial. Então, considera-se inépcia quando você tem um pedido indeterminado da narração dos fatos não decorrer, logicamente, a conclusão, que é justamente essas hipóteses aqui que a gente está vendo. Então, consequentemente, a inicial ela foi toda amoldada, a inicial não, né? A contestação foi toda amoldada sob essa ótica, tá? E claro que trazendo aqui, né, uma impugnação específica aos argumentos que foram atrelados à parte autora e demonstrando, né, que não teriam a clareza necessária, né, justamente pelo sentido de não haver um pedido determinado e a narração dos fatos não decorrer, logicamente, a conclusão, tá? Então essa daqui foi uma alegação de inépcia, trouxemos inclusive até a doutrina do Cássio Carpinella Bueno, professor, né, mestre, e consequentemente aqui igualmente as alegações, né, que nos davam esses subsídios para poder alegar a inépcia. E aqui já vem um contexto fático, essa parte eu não vou adentrar muito, vou deixar um pouco mais para a doutora Evelyn. Vamos à segunda aqui. Essa outra petição inicial ela é muito interessante, contestação ela é muito interessante, porque ela aborda justamente a questão da nulidade da citação. O que aconteceu nesse caso concreto? A pessoa nunca residiu no endereço, o condomínio recebeu a citação, né? E aí, vejam, por sorte, esse processo ele não prosseguiu, né? Ele prosseguiu, só foi a conclusão, efetivamente, foi marcada a audiência e, por uma sorte, assim, a gente fazendo uma pesquisa, o cliente já tem outras demandas, nós conseguimos localizar o nome dela, avisamos, né? E aí sim, passamos a representar no processo, lá do TJ da Bahia. E eles consideraram a citação da cliente aqui em Brasília, para vocês terem uma ideia. Então, consequentemente, nós trouxemos uma preliminar de nulidade da citação. E aí vocês vão me perguntar, Leonardo, qual foi o prejuízo da sua cliente nesse caso? Nesse caso, não houve um prejuízo, concordo plenamente. Por quê? Não tem como se falar aqui, né, em uma eventual preclusão, né, do momento de apresentar a contestação, porque a audiência não aconteceu. Essa foi a sorte. Agora, se a audiência acontece, corre a revelia, consequentemente a gente não teria muito o que alegar. Então, a preliminar aqui de nulidade de citação, tá? Trouxemos aqui bonitinho, ó, fazendo o desenho, né, indicando efetivamente o que se passou, aonde foi recebido e demonstrando eu vou passar rápido porque esse aqui tem o endereço da pessoa, o endereço da pessoa ali, né? E aí, consequentemente, você tem isso devidamente delineado.
tá? Então, assim, você vê que foi uma preliminar rápida, né? A gente está falando de 2 laudas aí, mas bem objetiva, voltada diretamente ao ponto da nulidade daquela citação, tá? E agora tem aqui uma outra contestação apresentada há pouquíssimo tempo, que essa daqui realmente ela também é muito interessante. Vejam, vimos aí a preliminar de inépcia, vimos a preliminar atinente a... Fugiu a palavra. Vimos a preliminar atinente a... Meu Deus do céu. Me fugiu a palavra aqui agora, perdão. A nulidade da citação. E agora vamos ver atinente à ilegitimidade passiva, tá? Quando a gente aborda a ilegitimidade passiva, é muito interessante, porque você tem aqui, ó, a ausência de legitimidade ou de interesse processual. E aí, aqui, quando você traz essa alegação, pessoal, é muito interessante que seja observado no Código de Processo Civil, se você alega, né, uma ausência de legitimidade ou de interesse processual, você tem que imputar a quem cabe aquela legitimidade. É o que dispõe lá o artigo 339 do Código de Processo Civil. Consequentemente, o que nós fizemos, né? Indicamos aqui, foi uma petição inicial movida, né, em virtude de algumas questões que saíram na mídia, né, foram divulgadas na mídia à época, e aí trouxemos aqui quem seria a parte legítima, se assim fosse compreender, para figurar no polo passivo, tá? E certamente tem que se fazer indicação. A gente não fez a indicação aqui, porque são muitos, né? São veículos de imprensa que trouxeram nossas informações. E, enfim, trouxemos aqui, obviamente, uma doutrina, talvez um pouco mais aperfeiçoada, até em virtude do caso ter essa exigência, tá? E pugnamos, obviamente, pela extinção do processo, né? Sem resolução do mérito. Isso é muito interessante. Todas essas hipóteses que nós estamos falando, elas vão incorrer numa extinção do processo sem resolução do mérito, tá? No geral, a inépcia, ela nem vem a cair numa extinção, porque o juiz oportuniza, né, que a parte contrária venha a emendar a petição inicial. Já a ilegitimidade passiva vai extinguir sem resolução do mérito em face ali do seu cliente, né? A gente traz aqui a doutrina do professor Alexandre Câmara, igualmente, e ao fim, trazemos aqui essa abordagem. Por fim, importa revelar que a ré satisfaz o ônus legal de indicar os corretos legitimados passivos, conforme o artigo 339. Lembrando que, na hipótese de juizado, que é o que nós estamos falando, sinceramente, isso daqui vai ser uma hipótese de extinção do processo, né? Porque certamente não vai se admitir que esse polo passivo ele seja retificado. Então, vai extinguir o processo sem resolução do mérito e o autor vai ter que promover, né, essa demanda em face de quem ele entende que é pertinente. Volto a dizer, esse processo que eu estou apresentando é um processo de vara cível, não é um processo que venha a ser juizado, mas a alegação, né, ela é cabível da mesma maneira, tá bom? Então eu acho que esses são os meus primeiros aqui que eu tenho para alegar, trazer esses argumentos a vocês. E por fim, tem esse outro aqui, que ele é um pouco, vou fazer bem en passant, tá, Evelyn? Como eu falei, ia tratar mais das preliminares, e aí agora eu vou trazer, na realidade, aqui, ó, uma contestação efetivamente redigida, abordando a tempestividade, né, sempre importante. Vejam que aqui, ó, é delineada a questão atinente a 9.099, né, observando-se, ó, o enunciado do FONAGE, né, e efetivamente, nesse caso aqui é muito interessante, a audiência vai ser até, por sinal, daqui a 2 semanas, porque o juiz não ia marcar a audiência e ele questionou se as partes tinham interesse. Nós manifestamos porque existem testemunhas arroladas, né? E aí, consequentemente, restou frustrada, né? Até mesmo pela questão que se passou por todo o Poder Judiciário, ocasionada pela crise sanitária. Então aqui a gente traz as alegações fáticas, tá? Abordamos aqui, efetivamente, de uma forma também sucinta. Logo vamos para os fundamentos. Aqui a discussão gira em torno de vaga de garagem, tá? Em um condomínio. O condômino ajuizou a ação em face de um condomínio que nós estamos assessorando. E aí nós abordamos a questão atinente, ó, vaga de garagem, a convenção do condomínio, né? Trouxemos os apontamentos necessários, a notificação formal, né, acerca do caso ali concreto e, por fim, a ausência de um dano moral, que é o que está sendo pleiteado aí pela parte autora, né? Volto a dizer, impugnando especificamente todos os argumentos que foram elencados pela autora na petição inicial e, ao fim, fazendo os pedidos aqui necessários, né? Primeiramente, pedindo o indeferimento integral, né? Dado que não satisfez aí o ônus probatório, porque é muito interessante sempre recordar quando a gente fala de contestação, né? A carga do ônus probatório, que é disciplinada lá no artigo 373 do Código de Processo Civil. Em especial, quando nós observamos os incisos 1 e o 2, né? 1 e o 2 é a carga do ônus probatório estática, né? Você não tem aquela modificação. Já em seguida, mais especificamente parágrafo 3º, se eu de cabeça não estiver falando besteira,
eu acho que eu estou certo, o parágrafo primeiro ele traz a carga do ônus probatório dinâmica, né? E permitindo que o juiz venha a mobilizar ali dentro, claro que da sua persuasão racional, esse ônus probatório a ser, obviamente, satisfeito dentro do processo. E aí, por fim, pugnamos também igualmente, né, pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos de 330 do Código de Processo Civil, combinado lá com 51 da 9.099, né, julgando-se improcedentes pedidos autorais, tá? E, por fim, a extinção do processo igualmente com resolução do mérito, nos termos lá dos artigos que são pertinentes e aplicáveis ao caso concreto. Do artigo 334, nos manifestamos favorável à audiência de conciliação, onde você tem essa obrigatoriedade de fazer isso, e, sendo inviável, a audiência de instrução e julgamento, com base no artigo 29 da 9.099, em virtude aí da necessidade de produção de prova testemunhal, como eu já falei a vocês, pugnamos pela instrução e julgamento, tá? Em todas as provas, pedimos a publicação aqui no nome dos advogados que foram constituídos e, assim, foi efetivamente concluída essa contestação. Eu acho que da minha parte, Evelyn, seriam esses os comentários, né? E, enfim, ter sempre atenção, né, nas contestações sob essa ótica que, enfim, a gente trouxe aí, né? Lembrando que fala lá também, acho que o 336 traz a abordagem, né, que incumbe ao réu alegar, né, toda a matéria de defesa, expondo razões de fato, de direito, e impugnando o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Por isso que vocês viram ali também ao final das provas, tá? Então, assim, esse ônus probatório tem que ser satisfeito, tá? Então, as matérias que forem apresentadas, elas têm que ser trazidas em um primeiro momento, se elas estavam disponíveis ali, não são fatos supervenientes a serem apresentados, tem que ser efetivamente trazidos ali na contestação. Se forem preliminares, observar, né, as matérias que estão dispostas lá no 337. Eu acho que os meus comentários eram esses, Evelyn. Posso dar uma palavra? Claro, pode falar. Tá. Então, muito bem colocado pelo doutor aí, gostei muito, bem esclarecedor. Inclusive, é muito importante frisar isso, você analisar os detalhes da petição inicial, porque eu já peguei muita contestação, eu na parte autora, eu já habilitei, né? Habilitei já tanto na parte autora como no réu. E na parte autora, eu vi muita contestação genérica, porque você vê assim, poxa, vacilou aqui, podia ter pedido alguma coisa, entendeu? Uma análise, muita contestação genérica. Então, a pessoa não se atenta aos detalhes dos fatos, que são muito importantes, os detalhes dos pedidos, se estão de acordo com os fatos apresentados. Então, isso é muito importante, tem que ter muita atenção em relação à defesa, porque defesa, se o réu, né, a parte contrária, ele observa muito isso, aonde que o advogado pode entrar e defender os direitos do cliente, não fazer uma coisa muito, não fazer genericamente, né, tudo muito, assim, do absurdo, mas apontar onde ele pode... como é que se fala? Provar, né? E tem relação até o ônus da prova mesmo, porque se o réu, por mais que ele não consiga provar aquilo que está sendo alegado, você tem seu argumento. Não é só uma prova documental, mas tem seu argumento. E também tem prova testemunhal que cabe em juizado especial, sim, que muitos não levam. Entendeu? E hoje nós temos também a prova áudio, né? Em áudio, você pode pedir para que grave um pendrive ou levar uma caixa de som, que você consta uma gravação de uma conversa, de um telefonema, entendeu? Isso aí é muito importante frisar isso. Sim, muito importante, sim. E o que você falou realmente são as defesas genéricas, isso é muito comum, ainda mais por esses contenciosos em massas, né? E muitas vezes apresentam defesas de forma genéricas mesmo. Eu vou compartilhar aqui a tela, porque eu trago uma outra contestação, que o fato lá do escritório foi até contra uma empresa grande, foi um problema do condomínio com essa empresa. E aí, nessa contestação, tem algumas preliminares além do que o Léo apresentou, então vem uma complementação. Aqui vem, né, o resumo com a tempestividade,
de forma bem sucinta, início do prazo, quando iniciou, quando finalizou o prazo, e aí vem aqui as preliminares. Nesse caso aqui, teve a preliminar de litispendência, e aí a gente apresentou lá, verificando que já havia coisa julgada, quando se reproduz a ação anteriormente já ajuizada. E aí o que a gente faz? Nós indicamos no próprio conteúdo da peça, das mesmas partes, recortamos o sistema do tribunal, marcamos o número do processo, que são as mesmas partes envolvidas no processo, indicamos o número do processo, a vara, para poder caracterizar o nosso pedido de preliminar. Da mesma causa de pedir, comprovamos a mesma causa de pedir, e aí nós cortamos uma parte da peça que vem falando do mesmo assunto que está se discutindo nessa nova peça apresentada e do mesmo pedido, e aí a gente apresenta isso, recortando mesmo e colocando na peça, até porque você facilita o juízo. Fora isso, apresentamos em anexo, por isso que eu falo sempre muito da importância da organização dos documentos a serem apresentados e a nomeação que é dada para os documentos, porque isso você facilita o juízo ao analisar os documentos. Juntar de forma aleatória, sem ter uma ordem cronológica, uma numeração, você vai dificultar o juízo para que ele possa ler o que você quer que seja visto pelo tribunal. Então, é muito importante isso, criar links do que você está alegando ao documento que está sendo apresentado, e quando você puder, caso não seja algo muito grande, você pode recortar e colocar na própria peça, como a gente coloca aqui, do mesmo pedido, e aí fomos marcando para caracterizar a litispendência. Por fim, citamos a coisa julgada, botamos a parte da tipificação na lei, e aí apresentamos novamente a ata da audiência que vem abordando o assunto. Então, a importância dessa apresentação e a forma, eu sempre falo, a forma que você apresenta ao juízo, que acaba sendo um diferencial na elaboração da sua peça. E aqui nós viemos alegando a data que ocorreu o trânsito julgado, citamos, mostramos aqui na sentença, colocamos aqui, olha, a decisão, e aí fomos apresentando cada tópico. Entramos na parte da conexão das ações, tipificamos, e aí das existências do processo, citamos o número do processo e falamos sobre isso. Aí depois entramos, porque nesse processo havia o pedido de concessão de tutela, e aí nós entramos no tópico falando da ausência da probabilidade de direito para concessão da tutela, narramos isso, aí narramos a parte da ausência de perigo do dano, e aí aqui entramos diretamente no mérito. E aí o mérito é exatamente o que o doutor Leonardo falou e a doutora Danúbia falou. A importância de ser impugnado cada ponto apresentado na inicial. É de suma importância que todos os pontos sejam impugnados. Até porque se você não fale de algum tópico em si, não haja a impugnação, o juízo, ele poderá acolher, a não ser que seja um pedido que não tem uma fundamentação jurídica, um pedido que não tem um embasamento legal, o juízo ele vai acolher aquele pedido formulado na inicial. E aqui a importância de você detalhar o mérito, se tiver tópico, você indicando os tópicos e impugnando cada ponto que foi apresentado na inicial. E aí, por final, nós fizemos os pedidos, indicando as preliminares, o qual fez o requerimento da extinção sem resolução do mérito, como nós explicamos anteriormente, e aí aqui apresentamos os pedidos alternativos e a revogação do pleito antecipatório concedido a favor da parte ré, porque nesse caso ela conseguiu, através de uma tutela, a antecipação de tutela, e a gente pede a revogação nessa contestação apresentada e pedindo improcedência total do pedido. Então, deixa eu aqui descompartilhar a tela, e aí é o que nós falamos e repetimos, a importância da peça, ela ser muito específica. Por isso que eu falo sempre que a peça, o aluno, o advogado recém-formado, a estrutura da base de uma peça, seja a contestação, que é o tema de hoje, ou qualquer outro tema, você encontra isso na internet. A base estrutural da elaboração de uma peça você encontra. O que você não encontra, e isso é a prática do dia a dia, é a defesa, a forma que você vai apresentar isso para o juízo e a forma que você vai estar apresentando a sua versão do que está sendo discutido no processo. Eu sempre falo, não adianta fazer alegações sem provas documentais, ou provas testemunhais, ou provas que garantam aquilo que você está alegando, porque senão são alegações
vazias, que não vai ter nenhuma força para que o juiz possa acolher aquilo que está sendo alegado. Então, por isso, a importância que eu falo de uma organização dos documentos apresentados, de um link de ligação, quando você cita na peça, indicar onde está, anexo tal, porque na leitura da peça, quando o juízo, que eu falo juízo de uma forma generalizada, porque os servidores analisam as peças em si, quando for ler aquela peça e ele chegou conforme anexo tal, automaticamente ele vai verificar. Quando você já coloca anexo tal e está naquela ordem lá, ele vai clicar e vai ver, não, realmente esse anexo comprova o que foi alegado aqui neste parágrafo. Então, assim, é de suma importância isso, e isso a gente vai pegando na prática do dia a dia, as peças cada vez mais sucintas, eu falo isso porque é um aprendizado meu e o Léo, nós tentamos melhorar isso, a peça cada vez mais objetiva, direta, até porque a gente sabe que o judiciário reclama muito, eu tenho amigos que trabalham dentro de tribunais, eles falam isso, processos muito longos, com peças longas demais, demoram mais para serem analisados. Eu falo isso com uma amiga minha, até recentemente falou, poxa, fala lá para os seus alunos para que eles façam peças mais sucintas, porque o tribunal, às vezes, eles estão em meta, e aí tem meta para cumprir. Os funcionários, eles têm que cumprir aquela meta. Então, eles acabam priorizando os processos que são mais rápidos, mas aquele que vai demandar uma leitura maior, porque a peça é muito grande, e para que ele possa entender, ele vai ter que ler aquela peça, acaba ficando por um segundo momento. Então, é claro que as peças, elas têm que ser personalizadas. Eu falo da personalização da peça, porque você está fazendo a defesa específica daquele seu cliente. E isso que vai trazer um diferencial para o seu trabalho como advogado, como escritório. Então, essa é a importância da defesa, tanto na contestação ou qualquer peça que você apresente. Modelos, internet você encontra, mas a forma que você vai apresentar e levar o direito do seu cliente, do que você está alegando, é a forma que você vai apresentar isso em juízo. Tá bom? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Danúbia, você quer acrescentar alguma coisa? Tem alguma dúvida que a gente possa aqui debater? Senão, a gente vai finalizar aí a aula. Não, tá tudo correto, foi muito bom, muito bem esclarecido tudinho. Eu fico feliz por estar participando aí com vocês, mas é isso mesmo. Não tem nada para acrescentar, nada, que está perfeito. Tá bom. Agradeço aí a sua presença, tá bom? Léo, mais uma vez aí, obrigada. Vamos divulgar nos nossos canais, e aí eu pedimos que todos possam curtir, compartilhar, para que essa aula possa chegar a outros alunos, a outras pessoas aí que têm interesse pelo nosso trabalho. Boa noite aí para todos, ou bom dia, ou boa tarde, porque ele pode ser revisto em qualquer horário do dia, né? E até o próximo vídeo. Um abraço. Obrigado. Até o próximo. Um abraço.